Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória da Igreja Assembleia de Deus Mistério Kairos. Eu sou Avelino Ferreira, estarei com vocês esta noite. Vamos lá, pegue sua Bíblia, abra ela no famoso capítulo de Efésios 6. Vamos conversar sobre batalha espiritual. Vamos ler do versículo 10 até o 18, e diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, tudo permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A primeira coisa que esse trecho nos traz é contra quem é a nossa batalha. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente batalha espiritualmente contra o diabo, Satanás, o inimigo de nossas almas. A gente não pode transformar os seres humanos em nossos inimigos. Porque a gente tem que tomar este cuidado. Muitas das vezes a gente quer combater o ser humano e acaba pegando uma pessoa que deveria ser nossa amiga e transforma ela em inimiga. A gente acaba fechando portas da pregação do evangelho. Ao invés de a gente abrir portas para falar da palavra de Deus, acabamos fechando e travando ali o que a vontade de Deus quer salvar todos os homens. Muito cuidado, a gente está sempre lutando contra Satanás. A primeira coisa que você deve fazer numa batalha espiritual é compreender quem é o seu inimigo. O seu inimigo é o diabo. A Bíblia não diz, a Bíblia fala sobre o ladrão, mas nós podemos entender como as características, as vontades do diabo lá expressas em João 10:10. Diz assim a palavra de Deus: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus está falando, né? Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O que Jesus está fazendo aqui é uma comparação. Olha, existe um ladrão e existe eu. Né? E ele coloca ali Satanás como se fosse o ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Justamente são as vontades dele. Ele vem para roubar a sua paz, para roubar a sua família, para roubar o evangelho do seu coração. Ele vem para matar você, seja fisicamente ou espiritualmente, e destruir a sua família, destruir a sua comunidade, destruir o seu trabalho, a sua igreja. Essa é a vontade de Satanás. Então, em toda batalha, é importantíssimo que a gente conheça quem é o nosso inimigo. E a gente tem que ter uma atenção muito grande com relação ao diabo. Ele não é um idiota e nem é um inocente. Ele não brinca em serviço. Ele já está nessa terra há muito tempo. Ele conhece seres humanos, ele sabe das suas vontades, ele sabe dos seus desejos. Ele vai utilizar de todas as artimanhas possíveis para tentar nos matar espiritualmente e fatalmente nos matar fisicamente também. Mas uma coisa importante, a gente não pode nem subestimá-lo, achar que ele é um bobão, que a gente vai conseguir enganar alguém que já está nessa terra há milênios, e nem a gente pode também colocar ele num pedestal a ponto de ter medo de Satanás. A própria Bíblia nos ensina que temor nós só devemos ter a Deus, mesmo porque Satanás é subordinado a Deus. E se você é filho de Deus, então você é filho do Altíssimo. Mantenha o equilíbrio das coisas. Nem o trate como algo que não existe, algo irrelevante, mas também não coloque ele no pedestal, porque afinal, como diz o próprio texto que nós acabamos de ver, ele é um dominador deste mundo tenebroso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Nem muito, nem pouco. Saiba quem é o seu inimigo. Talvez você chegue para mim e fale assim: olha, muito bacana isso aí, mas eu não estou afim de lutar. Eu não quero entrar nessa batalha espiritual, para mim é uma coisa muito difícil, eu prefiro ficar na minha. Infelizmente, não existe essa possibilidade. Ou você busca a destruição ou a salvação. Não
tem meio termo. Não existe base bíblica nenhuma para algo como um purgatório, você ficar no meio do caminho. Ou você é de Satanás, ou você é de Deus. Não tem como caminhar entre uma coisa e outra. Não tem como ser amigo da fé sem ser realmente da fé. Se você está em dúvida, você já está do lado de Satanás. Veja o que o apóstolo Tiago diz pra gente lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então saiba que a dúvida pertence a Satanás. Tem aquela analogia, né, que as pessoas gostam de usar muito e vai muito a calhar. Tem um campo, de um lado tem um anjo, do outro lado está o diabo. Em cima de um muro que divide isso tudo está o homem. E o anjo está lá falando para o homem: homem, desce, vem aqui para o meu lado. Homem, desce, vem aqui para o meu lado. Homem, desce, vem aqui para o meu lado. E o diabo está lá, tranquilão, deitado, fingindo que não tem nada acontecendo. Aí passa uma pessoa e fala assim: ué, diabo, por que você não está falando nada e está deixando o anjo chamar o homem para o lado dele? E ao invés de você ficar chamando o homem para vir para o teu lado. Aí o diabo olha assim: quem está no muro já é meu. Quem está na dúvida já é do diabo. Então, muito cuidado, porque a gente tem que tomar uma decisão e escolher de que lado fica nessa batalha espiritual. Outra coisa que nós devemos conhecer são as estratégias que Satanás vai utilizar para tentar nos atacar. Ele é astuto e sutil. Muitas das vezes a gente fica achando que o diabo vai vir como se fosse uma espécie de filme de Hollywood, né? Ele vem com um chifrão gigante, com um rabinho com um triângulo na ponta, asas todas de morcego, enfim. É muito bacana essa visão, mas dificilmente ele apareceria assim. Porque se ele apareceria assim, acredito que boa parte das pessoas sairia correndo dele. Não, muito pelo contrário. Ele é astuto e sutil. Ele conhece e sabe qual é o seu ponto fraco. Ele conhece o ponto fraco de cada ser humano. Perceba que quando a gente vai lá em Gênesis 3, onde ele vai fazer aquele convite para Eva, ele não ameaça a Eva. Ele não chega lá com um pedaço de pau e fala: vai, come do fruto proibido aí. Não, ele faz um convite, ele é sutil, ele é astuto, ele coloca dúvidas na cabeça de Eva para que Eva possa cometer o pecado original. E da mesma forma, ele vai fazer convites sutis para você. Nós temos que entender qual é o nosso ponto fraco. Será que o nosso ponto fraco é sexo? Será que o nosso ponto fraco é dinheiro? Será que o nosso ponto fraco é ser egocêntrico, é ser exaltado? Qual é o seu ponto fraco? Ele sabe exatamente como é que ele vai cantarolar do seu ouvido para aquecer o seu coração e satisfazer as suas vontades. Ele é o cara que dá as respostas curtas, a resposta sucinta, aquilo que aquece logo o coração, aquilo que aparentemente resolve o problema. Assim é a resposta de Satanás. Muitas das vezes, quando a gente está na nossa aprovação, a gente quer uma resposta rápida, a gente quer algo simples, a gente não quer raciocinar sobre o problema, a gente não quer chegar a Deus em oração, e a gente acaba buscando aquilo que seja rápido, mas completamente errado. Então, muito cuidado, que as estratégias de Satanás são sempre sutis. Ele é astuto e ele vai tentar te pegar, às vezes, exatamente no ponto que você é mais fraco. E talvez você diga assim: mas pô, peraí, eu sou da igreja, eu tive a minha vida inteira na igreja, eu nasci na igreja, já tenho 60 anos, são 60 anos de igreja. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: você acredita que Satanás esteja mais preocupado quem está na porta do boteco ou quem está na porta da igreja? Você acredita que Satanás procura buscar as próximas vítimas nas camas dos prostíbulos ou nos bancos das igrejas? Você acha que ele vai buscar quem já é morto espiritualmente ou um membro de uma família bem estruturada? Quem é que você acha que ele vai preferir nesses casos? Ele prefere justamente aqueles que são de Deus. Porque aqueles que não conhecem Deus ou já o rejeitaram, já fazem parte do grupo dele.
Então, ele não vai estar nos piores lugares do mundo. Pelo contrário, ele vai estar entrando dentro das igrejas justamente para buscar a alma daqueles que são de Deus. Não acreditemos que a batalha espiritual é como se fosse um filme de Hollywood. Satanás não pode entrar num templo. Satanás não consegue entrar, ver uma Bíblia ou ver um crucifixo. Né? Isso não é um filme de Hollywood. Satanás está dentro da igreja porque é onde ele busca tragar as pessoas que se dizem salvas. E veja como ele consegue fazer isso. Quando a gente vai ver lá o livro de Jó, quando Deus pergunta para ele de onde vens, ele fala: eu vim de rodear a terra, ou seja, ele caminha em todos os lugares de todas as formas. Ah, mas Satanás não conhece a Bíblia? Conhece de cor e salteado, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Conhece a Bíblia inteira. Tanto é que quando ele vai fazer a tentação de Jesus contra Jesus no deserto, ele utiliza dos versículos da própria Bíblia. Não é um filme de Hollywood. Satanás busca justamente entre os santos de Deus aquele que ele possa tragar. Veja que para que Satanás ganhe essa batalha, ele não precisa fazer com que você acredite nele. Basta ele colocar dúvidas, pontos de interrogação no seu relacionamento com Deus. Por exemplo, quando ele chegou em Eva, no capítulo 3 de Gênesis, ele começa colocando dúvidas, ele começa com uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Colocando ali já o primeiro ponto de interrogação na cabeça de Eva. Quando ele atacou Jó, ele coloca dúvidas, tanto na mulher de Jó, que vai dizer para ele: olha, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Tanto para os amigos de Jó, que vão tentar ajudá-lo, e acabam colocando Jó também contra a parede. São dúvidas que Satanás vai colocando, inculcando nas nossas cabeças. Aliás, quando ele chega para Jesus, ele também faz a mesma coisa. Olha, por que você não se joga daqui? Olha, por que você não transforma essa pedra em pães? E justamente é colocando dúvidas que ele vai ter a vitória dele. A gente pode passar por esses mesmos problemas. Puxa vida, eu tô numa situação tão ruim. Eu tô indo à igreja todo domingo e nada muda. Será que eu devo ir à igreja? Pô, eu tô lendo a palavra de Deus, eu tô lendo a Bíblia todo dia, mas minha situação não muda. Eu continuo vivendo uma vida que eu não gostaria de estar vivendo. Será que vale a pena ler a palavra de Deus? Ou por que eu vou orar? Deus já sabe o que eu preciso. Será que a Bíblia é isso mesmo? Será que não tem ali algumas pequenas contradições, algumas distorções? E por aí vai. É colocando dúvidas na nossa mente é que Satanás nos afasta de Deus. Cada passo de dúvida que a gente coloca na palavra de Deus é um passo que a gente dá para chegar mais próximo do diabo. Infelizmente, a dúvida será sempre um problema. Isso quer dizer então que eu não posso ter dúvidas em relação à Bíblia? É claro que você pode. Não é um livro de fácil interpretação. É um livro escrito, começou a ser escrito há 5.000 anos atrás, sociedades de 5.000 anos atrás. Gera sempre alguma dúvida na hora de interpretar o que está ali escrito. Mas aquela é a palavra de Deus, a pura verdade. Nós podemos ter o desafio da interpretação, nos colocarmos no tempo, nos entendermos o propósito daquilo que foi escrito, para quem aquilo foi escrito, por quê, qual era a situação, qual era o contexto que aquilo foi escrito, mas sabendo que sempre o que está escrito na Bíblia Sagrada é a verdade. Mas afinal de contas, como é que eu me protejo dessa cilada? Como é que eu me protejo desses ataques de Satanás? Bom, vamos ver os versículos que nós acabamos de ler. O versículo 10 diz o seguinte: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Jamais entre numa batalha espiritual no estilo lobo solitário. Deixa que eu resolvo. No bom carioquês, tu é fraco. Tu é fraco, meu irmão. Tu é fraco, minha irmã. Se você for com uma batalha contra Satanás sozinho, é a derrota correta. Você pode até se achar muito, muito forte, muito, muito inteligente, muito, muito sagaz, muito, muito rápido, mas Satanás é muito mais do que você. Por isso, você não pode ir sozinho. Você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus para que você possa enfrentar essa batalha. Todo dia você precisa de oração, você precisa do seu momento devocional com Deus, você precisa refletir e meditar sobre a palavra dele, para que no momento da batalha espiritual você não esteja sozinho, você esteja na força e no poder de Deus.
E tem mais coisas. O versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pontos importantes desse versículo. Primeiro, a armadura não é sua. A armadura é de Deus. Você sozinho contra inimigos de nossas almas está indo literalmente de peito aberto. Por isso, você precisa dessa armadura que Deus fez para você. É interessante, porque a armadura é de Deus, mas ela é feita para você. Você, cada um de nós, tem uma armadura que Deus fez para nós encararmos essa batalha. Não tente utilizar a armadura de outra pessoa, que é delegar a sua vida espiritual para terceiros. Ah, não, eu vou pedir oração para minha esposa, para o meu marido, que afinal ele está em fé. Eu vou pedir oração para o meu pai, para minha mãe, afinal eles são pessoas de fé. Eu vou pedir oração para o meu amigo, para minha amiga, porque é uma pessoa de fé. Ah, não, eu vou pedir oração do pastor, porque a oração do pastor é mais forte. Não, não. Saiba que a batalha espiritual é você que tem que enfrentar. Você não precisa enfrentar sozinho. Sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus amigos, seu pastor, são pessoas que vão te auxiliar nessa batalha. Mas Deus fez uma armadura para que você enfrente essa batalha também. Você está junto na guerra, você faz parte do exército de Cristo. Lembra do que aconteceu com Davi quando tentou vestir a armadura de Saul? A armadura de Saul era muito pesada em Davi. Ou seja, a armadura de Saul não serve para Davi. A armadura da minha esposa não serve para mim. A armadura do meu pastor não serve para mim. Eu preciso buscar a minha armadura espiritual. Como é que eu faço isso? Oração, momentos devocionais, leitura da palavra, participação de culto, participação na obra de Deus. São coisas que vão me fazendo vestir essa armadura espiritual de Deus. Outra coisa interessante também que esse versículo tem, ele diz lá, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Outra coisa importante que esse versículo traz, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que esse versículo nos diz é que não é uma coisa, então beleza, fui lá, orei, jejuei, li a Bíblia, coloquei a armadura de Deus. Então agora está tranquilo. Não, não. Ele diz que o diabo vai tentar te atacar. É para que você fique firme contra as investidas dele. Não há uma promessa de que ele não vai te atacar. Ele vai te atacar. A armadura serve justamente como proteção contra os ataques do diabo. Na sequência, no versículo 13, ele já diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura é feita para que você possa resistir ao mal. Você já sabe, mas não custa lembrar. Infelizmente, para todo ser humano, um dia o dia mal virá. E é por isso que nós precisamos ter Deus conosco nas nossas batalhas e revestirmos dessa armadura dele. Ah, legal. Então teve uma investida de Satanás contra mim e graças a essa armadura de Deus eu consegui derrotar o diabo. Beleza, então agora eu já posso tirar a armadura, né? Já vou tirando aqui a armadura e deixando ela de lado, porque afinal de contas eu já venci Satanás contra essa investida que ele me deu. Não, não. Cuidado. A nossa luta ela é constante. O versículo 13 diz o seguinte: depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, você vai permanecer como se estivesse em constante batalha. Tá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer pra gente: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O nosso inimigo, ele não dá mole. Não é porque você venceu uma investida que ele vai desistir de você. Se você permaneceu fiel a Cristo, você fica desejoso para ele. Porque, afinal de contas, você conseguiu passar por um momento de provação. Então, por isso, nós devemos ficar sempre vigilantes. Atenção aqui, nesse texto de 1 Pedro. É muito comum a gente escutar nas igrejas, não, porque o Satanás fica ao nosso derredor, é como se fosse um raio de 50 quilômetros, né, pra gente. Mas os anjos de Deus ficam ao nosso redor. Cuidado, porque derredor e redor são sinônimos, tá? Não existe distância entre um e outro. Ou seja, onde há a proteção de Deus, também há a vontade de Satanás para carregar a sua alma para o lado dele. Na sequência, o Paulo começa a descrever o que é essa armadura de Deus, né? É provável que ao escrever essa carta, Paulo estivesse preso. Ele está ali olhando para um soldado romano
e pensando, olha, é assim que deve ser a armadura de Deus. A primeira coisa que ele faz é: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir, imagina ali uma espécie de cinto, cinturão que o guarda romano vestia. Você precisa estar firme na verdade que é Deus. A gente já comentou isso aqui algumas vezes. Jesus vai dizer: eu sou a verdade. Ele não é uma das verdades, ele não é um dos caminhos, ele não é uma das vidas. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ele vai reafirmar lá: conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ter plena consciência e plena confiança de que Jesus é essa verdade. E nós temos que estar cingidos dessa verdade de Deus. Na sequência, ainda no mesmo versículo, ele vai dizer: e vestindo-vos com a couraça da justiça. Ou seja, imagina ali a couraça, uma espécie de peitoral, de uma armadura assim, que protege a região aqui do peito e das costas. Você precisa estar com a justiça. A gente tratou na nossa última escola bíblica dominical sobre o duplo amor de Deus. Deus ama os homens e ama a sua justiça. Nós precisamos buscar a justiça o tempo todo. Nós temos que agir com justiça em todo o tempo para justamente possamos ser exemplos de Cristo aqui nessa terra. Seja você a justiça na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, no seu bairro. Não importa onde você esteja, seja sempre a justiça de Deus nessa terra. A justiça, ela não abre mão para as vontades do mundo, mas também não se fecha quando vê um necessitado. Não olha para o lado quando vê uma injustiça sendo cometida. Nós precisamos estar revestidos com essa couraça, que é a justiça de Deus. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Todos nós somos formados para falar da palavra de Deus. Nós temos que falar desse evangelho. O evangelho são as boas novas de Cristo. Nós todos estávamos condenados à morte. Nós todos estávamos condenados ao inferno, assim como Satanás já está condenado ao inferno. Porém, veio Cristo Jesus, Deus, se despiu do seu poder, veio a essa terra. Ele, sem pecado, morreu por mim e por você. Ao terceiro dia ressuscitou e ele está neste momento reinando ao lado de Deus Pai. E no dia certo ele voltará para nos buscar. Nós temos a obrigação de levar esta boa nova ao maior número de pessoas que nós conseguirmos. Então, estejais preparado, calçado com o evangelho da paz. Leve a boa nova aonde quer que você vá. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Colocando o escudo da fé. Nós precisamos ter fé, como diz a palavra de Deus neste versículo. As flechas atiradas, inflamadas do inimigo, elas serão jogadas contra nós. E é por isso que nesses momentos tenebrosos nós precisamos do escudo da fé. Domingo passado nós falamos sobre o Salmo 91, onde diz lá que a sua verdade é escudo e pavês. A gente já lembrou, né, que pavê não é um doce. Pavê é aquele escudo que cobre, basicamente vai do chão até a cabeça do soldado, e a ideia daquele escudo gigante é justamente proteger contra as flechas do inimigo. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível que cheguemos à salvação. A situação pode ser ruim, a gente pode se achar meio perdido, como se a gente estivesse no mar bravio sendo jogado de um lado para o outro, mas temos que ter fé em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça, Ele não te abandona, Ele não vai te deixar, e é por isso que você tem que manter firme na fé, para que mesmo aos ataques de Satanás, você possa utilizar essa fé em Cristo Jesus para te defender desses ataques, para que ele não venha a te derrotar. Coloque seu escudo e coloque ele num braço firme para justamente você poder vencer esta batalha. Além disso, proteja também a sua mente, proteja a sua cabeça. Versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Proteja a sua mente. Saiba que apesar de tudo que possa estar acontecendo nesta terra, o nosso alvo não é esta terra. O nosso alvo é ser salvo, estar salvo com Cristo Jesus. Então, pode estar tudo mal, pode ter a doença, pode ter a morte, pode ter o luto, mas você sabe que o nosso galardão não é reservado para quem está aqui neste mundo. Neste mundo, como diz a palavra de Deus, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como Deus venceu o mundo, nós também venceremos.
Se nós morrermos, será como um piscar de olhos. Você morre nessa terra e acorda do lado do Deus Altíssimo, vendo Ele como quem vê uma pessoa fisicamente, face a face. Se você estiver aqui no momento que Deus vier buscar a sua igreja, então ótimo, você alcançou a salvação. Esteja com sempre isso na sua mente. Esteja com isso sempre na sua mente, para que justamente as ciladas, os momentos ruins, as artimanhas de Satanás não penetrem na sua mente e te convençam que você não é aquilo que você de fato é, filho de Deus Altíssimo, alvo da salvação de Jesus Cristo. E é claro, você não vai vencer uma batalha apenas com escudo e capacete e armadura. Você precisa de uma espada. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa da espada. Você precisa da palavra de Deus. Se eu perguntar para você qual é o objetivo de uma espada, talvez você diga assim, é o atacar. Não. O objetivo de uma espada é matar. Ninguém está lá com uma espada só para ficar brincando com ela no meio de uma guerra. Não. O objetivo da espada é justamente você atravessar ali e destruir Satanás. E não tenha dúvida que o que tem aqui dentro é suficiente para você destruir Satanás, seus demônios e suas armadilhas. Nós precisamos ter essa espada. Por isso que a gente fala na Kairos, a gente sempre tem um plano de leitura anual da Bíblia. Você que é crente, você tem que ter lido isso algumas vezes de capa a capa. E não é uma leitura apenas no sentido de fast food, como se isso aqui fosse um prato que você vai no, sei lá, no McDonald's, compra correndo e lê isso aqui em 2 tempos. Não. Cada capítulo, cada versículo que está aqui nesta palavra tem uma grande lição de vida para você. É como se fosse um prato de alta gastronomia. Você não come com ele apressadamente. Você pega, lê, reflete sobre ele. O que será que ele queria dizer aqui? Para quem isso se dirigiu na época, como é que isso se aplica na minha vida hoje? São coisas importantes para que você conheça o armamento da armadura de Deus. Como é que eu vou manusear essa espada no momento que a investida de Satanás chegar? Saiba sempre de uma coisa. É essencial, fundamental, sine qua non, que você leia esta palavra de Deus. Que você saiba manusear a espada que vai matar o diabo. No versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. A oração é fundamental também para o crente. Assim como ler a palavra de Deus é importante, orar, falar com Deus é importante. Você fala com Deus aquilo que aperta seu coração. Você fala com Deus em agradecimento. Afinal, tudo que você tem, tudo que você é, só existe porque Deus assim o concedeu. Você ora a Deus para confessar os seus pecados. E quando eu digo confessar os pecados, não é de uma forma genérica, do tipo, Deus, perdoa os meus pecados. Que você seja explícito naquilo que você pede perdão. Você vai orar para Deus também se você não consegue se livrar de um pecado. Eu tenho um vício. Eu gosto de jogar, eu gosto de fazer ali uma fezinha, né? como diz aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto de fazer uma fezinha ali no jogo do bicho. Ore a Deus, peça libertação disso. Porque são coisas que vão te prendendo ao pecado, são coisas que vão te dando vergonha e são coisas que vão te afastando de Deus. Nós precisamos orar em todo o tempo. E não que seja uma oração vã, uma repetição vã, não seja uma oração que eu faço por fazer. Eu aprendi que eu tenho que orar antes de dormir. Aí você vai lá, senta na cama, Senhor Deus me protege, blá, 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 dorme. No dia seguinte você vai lá, faz a mesma oração, blá, 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 dorme. Não, na hora de comer eu tenho que fazer uma oração. Não. Orando em todo tempo no Espírito. É preciso que quando a gente ore, a gente sinta que a gente quer conversar com Deus, que a gente quer falar com Deus. O que está nos oprimindo? O que nós somos gratos? Quais são os nossos pecados? Quais são as nossas petições? Temos que falar com Deus como quem falasse com um amigo. Oração é a chave da vitória. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar também não é algo opcional. Nós temos que estar o tempo todo vigilantes. Satanás tem artimanha, ele é sutil, ele é convidativo, ele é, no inglês, né, vem aquele smooth, ele opera ali na coisinha legal, na cara maneira. E é por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigilante. Porque às vezes uma coisa que parece muito boa, ali pontualmente, pode causar um problema horrível na nossa vida lá embaixo. E a gente tem que tomar esse cuidado. Todo pecado que a gente comete escondido no privado,
quando é revelado, ele se torna público e vai afetar toda a sua família, toda a sua igreja, toda a estrutura ali de amigos que você tem, estão próximos a você. Então, cuidado. Por isso, nós temos que nos manter sempre vigilantes, em toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ore pelo seu pastor, ore pelo membro da sua igreja, ore pelos seus amigos, ore pelos seus irmãos, ore por mim, ore pelo seu marido, ore, porque a gente precisa da oração. A gente precisa que outras pessoas também orem por nós, para que no nosso momento de fraqueza, quando Satanás nos atingir, nós cairmos, né, nós titubearmos ali, tenha sempre alguém suplicando por nós, para que nós possamos levantar e voltar a ficar de pé nessa batalha. É muito importante que nós tenhamos a armadura, nós tenhamos a espada, nós tenhamos o escudo, nós tenhamos as orações e nós estejamos sempre vigilantes. E juntos, nesta fé que é em Cristo Jesus, através da sua palavra, nós teremos a vitória desta batalha espiritual. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, graças te damos, Senhor. Te agradecemos por mais este dia. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós. Não seríamos nada se não fosse por você. Nos ajude, Senhor, a vestir essa armadura, para que possamos enfrentar os dias maus. Nós sabemos que eles virão, Pai, e é por isso que nós precisamos de você. Senhor Deus, nos ajude a nós nos revestirmos com o teu poder, que nós possamos confiar na tua palavra, que nós tenhamos a força e a vontade de ler a sua palavra, que nós tenhamos a força e a vontade de querer sempre aprender um pouco mais sobre ti, Senhor, porque isso é essencial para que conquistemos esta guerra contra Satanás. Nos faz forte, Senhor, não na nossa força, mas no teu poder. Nos ajude a orar, Senhor. Nos ajude a conversar contigo, Senhor. Nos ajude a confessar os nossos pecados, Senhor. Nos ajude a ser gratos, Senhor, porque tudo que somos, tudo que temos, vem de ti. Pai, muito obrigado por tudo. Nos dê um restante de noite abençoado, Senhor. Nos dê um restante de semana abençoado, Pai. Guarde cada irmão, cada irmã que está aqui ouvindo esta palavra. Muito obrigado por tudo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, aos domingos nós estamos estudando justamente as investidas de Satanás contra a Igreja de Cristo na nossa escola bíblica dominical. Não falte. Nosso domingo começa às 8h30 da manhã, com o momento de oração. Às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. E 10h15, nós temos o nosso momento de louvor e adoração. Não perca, esteja conosco e nos vemos lá.